Olá a todos! A Ebrem me convidou para vir aqui nesta conversa de mercado falar um pouquinho dos indicadores nacionais do mercado imobiliário. Meu nome é Fábio Araújo, eu sou sócio da Ebrem e eu coordeno os indicadores nacionais produzidos pela CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e que são patrocinados pelo Senai Nacional. Esses indicadores tiveram início de coleta em 2016, então já são 3 anos e 3 meses, ou seja, já temos um bom histórico de dados desses indicadores nacionais. Estão presentes nesses dados, vocês vão poder ter acesso depois a um resumo do relatório, há aproximadamente 80 cidades do Brasil que representam 1/3 da população e quase 50% do PIB do país. E nós dividimos esse relatório em 4 grandes partes. A primeira parte eu vou comentar dados de lançamentos de apartamentos, a segunda parte nós vamos falar de vendas, a terceira parte nós vamos falar de oferta, estoque e finalmente nós vamos falar um pouquinho de preços. Vamos começar falando de lançamentos. Os lançamentos nós analisamos eles de 2 maneiras possíveis. A cada 3 meses nós fazemos uma somatória de avaliação trimestral e comparamos o desempenho do trimestre com o trimestre anterior e com o mesmo período do ano anterior, e também fazemos uma avaliação no acumulado em 12 meses. E neste primeiro trimestre de 2019, cujos dados foram divulgados na última semana de maio, então ainda estão fresquinhos, nós tivemos o recorde do nosso indicador de lançamentos na CEBIC. Nós atingimos, como você vai poder ver no gráfico agora aí na tela, nós atingimos um valor de 108.907 apartamentos lançados nos últimos 12 meses. Então, quando nós entendemos a linha de tendência, essa linha azul clara que está inclinada, positivamente inclinada, ela está mostrando uma tendência de alta desde o início de 2017, com momentos de uma alta intensa, momentos de leve queda ou de estabilização, e ele termina justamente no ponto em quase 109 mil unidades. Então, quando nós falamos de recorde, infelizmente nós não tínhamos esse indicador na época do boom, na época do melhor momento da história do mercado imobiliário brasileiro, nos anos de 2010, 11 e 12, para poder comparar com aquela época. Mas desde que o indicador teve início, em janeiro de 2016, nós estamos vivendo nesse momento o maior acúmulo em 12 meses, encerrados em março desse ano, do indicador nacional da CEBIC. Quando nós fazemos uma avaliação comparado trimestre a trimestre, e eu vou mostrar na próxima imagem para vocês, os últimos 5 trimestres, ou seja, do primeiro trimestre de 2018 ao primeiro de 2019, uma coisa que salta aos olhos. Nós tivemos o recorde de lançamentos no único trimestre no final do ano passado, atingindo 39.108 apartamentos colocados no mercado, nessas pouco mais de 80 cidades, e nós tivemos uma queda no primeiro trimestre em relação ao último do ano passado de 62,5%. Esta queda é normal. Os 3 anos que nós temos fechados do indicador, 2016, 17 e 18, nós tivemos como maior trimestre de lançamentos o último e o menor o primeiro. E o primeiro trimestre desse ano apresentou uma pequena alta de cerca de 4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No ano passado foram 14.082 apartamentos e este ano foram 14.680 apartamentos lançados. Então, quando a gente entende esse conjunto de lançamentos, não há dúvida nenhuma de que, a despeito da crise, nós estamos vivendo o melhor momento dos últimos 3 anos e meio, praticamente. E eu gostaria de dar, finalmente, para terminarmos de falar de lançamento, darmos um destaque das regiões. Aonde está ocorrendo, ou aonde estão ocorrendo essas altas? Essas altas estão ocorrendo, em especial, na região sudeste, mais precisamente na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo já divulgou, fazendo um parênteses aqui, já divulgou os dados até abril. E esses dados até abril mostram o terceiro melhor momento de lançamentos na história da cidade de São Paulo no acumulado em 12 meses, de maio do ano passado a abril desse ano. E é São Paulo que tem liderado o aumento dos lançamentos nos indicadores nacionais da CEBIC-Senai. Nós podemos ver que a região sudeste,
que é a região dessa linha que está mais alta no gráfico, você vai poder observar na tela, ela atinge aí, ela começa o nosso indicador um pouco abaixo de 50 mil unidades a cada 12 meses, atinge o ápice no final do ano passado, começo desse ano, se estabilizando entre 69 mil e 70 mil apartamentos novos no mercado a cada 12 meses, e a cidade de São Paulo representa pouco mais da metade da região sudeste e mais ou menos pouco mais de 1/3 do total do Brasil nesses últimos meses desse nosso indicador. Então vamos sair um pouquinho da parte de lançamentos e vamos falar de vendas. Como que estão as vendas? As vendas, da mesma maneira que os lançamentos, estão no maior momento da nossa série histórica. Quando nós colocamos o gráfico de vendas aí na tela, nós vemos 3 diferenças importantes em relação ao gráfico de lançamentos. A primeira, a inclinação do gráfico é maior. O que significa isso? Que a tendência de crescimento das vendas vem numa velocidade maior do que a tendência do crescimento dos lançamentos. Ou seja, ambos são positivos, mas as vendas numa velocidade ainda melhor. Segunda diferença, diferente dos lançamentos, que nós temos altos e baixos ao longo desse período, desde agosto, setembro de 2017, quando começa o aumento de vendas, as vendas não caem, nós continuamos com o aumento. O que aconteceu é que nos últimos 6 meses a velocidade do crescimento foi menor, mas ainda assim sempre crescendo. E o ponto mais alto da curva ocorre justamente em março de 2019, quando nós atingimos 124.144 apartamentos vendidos nos 12 meses anteriores, ou seja, de abril de 2018 a março de 2019, ou seja, o ápice de toda a série histórica da CEBIC acontece justamente em março de 2019. Essa, então, é a segunda diferença, né? E a terceira diferença é justamente nós não termos momentos de altas e baixas. Ou seja, quando a gente olha a fotografia e esse filme dos últimos 18 meses do mercado vertical, residencial de vendas, só temos visto coisas boas em termos de produtos novos na planta e em construção. Não poderia ser diferente quando a gente pensa por região. Se quem lidera o sucesso dos lançamentos é a região sudeste e o estado e a cidade de São Paulo, a mesma coisa acontece quando falamos de vendas. Essas vendas crescem muito fortemente na cidade de São Paulo e também crescem razoavelmente na região nordeste, que nós passamos de uma média de 22 mil apartamentos vendidos por ano para quase 30 mil apartamentos vendidos, e na região sul, que nós passamos de uma faixa aí de 12 mil para quase 15 mil apartamentos vendidos, ou seja, um aumento de 20% na média para a região sul e de cerca aí de 30% na média para a região nordeste nesses últimos 2 anos de vendas. Vamos falar agora um pouquinho de oferta. Oferta para nós aqui na CEBIC, na pesquisa que nós fazemos junto à Câmara Brasileira da Construção Civil, quer dizer estoque, são aqueles produtos que estavam na carteira do incorporador para a venda. Então são produtos novos, são apartamentos e estão na mão do incorporador. Não é um produto novo na mão do revendedor. Mesmo não tendo sido usado, na mão do revendedor não conta, ou seja, é uma venda primária, no ciclo primário de vendas. E eu gostaria de mostrar apenas um gráfico de oferta, porque a oferta naturalmente ela já tem uma avaliação de acumulado em 12 meses, porque a gente tem o estoque total, a oferta total, final à venda, e a gente vai comparando mês a mês a evolução dela. E uma coisa bem importante, nós estamos no menor ponto de oferta da série histórica. Nós tivemos, em meados de 2016, o recorde de estoque na carteira dos incorporadores, um pouco mais de 170 mil apartamentos. E nós terminamos março de 2019 com 120 mil apartamentos apenas. Ou seja, em 2 anos, nós reduzimos a oferta em 50 mil apartamentos, de 170 para 120 mil apartamentos apenas. Então, isso mostra
como o mercado se tornou muito melhor para os novos lançamentos. Se o novo lançamento entra no mercado e vende rapidamente, as vendas estão no melhor momento. E se nós pegarmos este cruzamento entre vendas e lançamento, onde as vendas estão constantemente acima do lançamento, reduzindo o estoque, significa há mercado para novos lançamentos. A Brain faz mais ou menos 30 mil entrevistas com o consumidor por ano. E nós perguntamos para eles, você deseja comprar apartamento novo na planta, novo pronto ou usado pronto? Mais ou menos 40% quer pronto novo. 30% usado e 30% na planta. Mas quando nós perguntamos para esses 30%, às vezes 35% que querem na planta, e a gente pergunta o porquê, 90% das respostas são pela forma de pagamento. Quando nós perguntamos também para quem quer o pronto usado, a pessoa diz 90% pelo preço absoluto, é mais barato. Então nós temos aí cerca de 1/3 do público de consumidor de imóveis no Brasil que só consegue comprar apartamento na planta, porque ele não tem poupança. Então quando nós temos um mercado com um volume de oferta disponível para a compra do consumidor reduzindo-se mês a mês, e 1/3 dos consumidores só podendo comprar apartamento na planta, significa o quê? Que há uma oportunidade enorme para novos lançamentos de apartamentos. Também, evidentemente, de casas, mas nas grandes cidades o mercado que responde por mais de 80% é o mercado de apartamentos, o mercado em termos de incorporação. Então a gente tem aí uma oportunidade de demanda reprimida para várias regiões, na quase totalidade das cidades brasileiras. Não significa, evidentemente, que qualquer produto a qualquer preço vende, mas significa que aquele problema que nós vivemos 2, 3 anos atrás, de um volume de distrato muito alto e do empossamento da oferta, que gerava uma dificuldade do encaixe da nova oferta, este problema não existe mais. Eventualmente, na tua cidade, na tua região, pode ser difícil de viabilizar pelo custo de terreno, custo de obras em relação ao preço de mercado. Mas não é por excesso de oferta ou por falta de demanda que não terá sucesso o produto. Nós temos claramente nesse momento, por esse conjunto de indicadores que a Brain pesquisa a cada 3 meses para a CEBIC, uma oportunidade grande para os novos lançamentos. E eu gostaria, ainda em relação à oferta, ressaltar esse indicador aqui, que quando foram 170 mil unidades em estoque, aquelas 170 mil unidades levariam 21 meses para serem esgotadas. Agora, nós temos de 11 a 12 meses para esgotar aquelas 120 mil unidades que ainda estão no estoque dos incorporadores, da oferta final que nós temos disponíveis no Brasil hoje. Então, a gente reduziu quase a metade o tempo necessário para eliminar o estoque no Brasil em 2 anos. E eu gostaria de encerrar a apresentação dessa conversa de mercado aqui da eBrain falando de preços. Eu vou colocar aí na tela o gráfico que nós temos de preços, comparando na linha azul o INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas mensalmente e mostra a inflação do setor de construção civil. E na linha verde nós temos os preços nominais do conjunto do estoque ou da oferta disponível a cada mês desde a metade de 2017. Então, quando nós criamos esse indicador colocando no mês de junho de 2017, base 100, tanto a inflação do setor quanto o indicador, e começamos a avaliar, no início nós tivemos uma alta bem mais forte dos preços, sentimos uma queda dos preços dos imóveis entre meados de 2018 e outubro de 2018, e desde então os preços se recuperaram. Se nós entendermos que o indicador era a base 100 em junho de 2017, significa que, grosso modo, os preços aumentaram desde junho de 2017 até março de 2019, 11%, enquanto a inflação do setor aumentou 7,9%. Ou seja, nós tivemos, arredondando para simplificar o raciocínio, um aumento real dos preços de 3% neste período, desses últimos 18 meses.
Então isso é outro indicador importante. Com o aumento de vendas, a redução da oferta, nós temos uma recuperação do preço dos imóveis, que se não é a que eventualmente os empresários mais gostariam, porque nós passamos por um período durante a crise de dificuldades, pelo menos nós já estamos no azul. Os preços reais estão tendo aumento, pelo menos desde setembro, outubro de 2018. Isso é outro ponto muito positivo que auxilia no possível sucesso ou no provável sucesso de grande parte dos lançamentos previstos para ocorrerem ao longo de julho até o final, julho de 2019 até o final de 2019. É isso aí. Se ligue conosco nas próximas conversas de mercado. Nós estaremos aqui a cada 3 meses falando dos resultados do mercado imobiliário nacional, reforçando que é uma pesquisa da CEBIC, produzida pela Brain, e patrocinada pelo Senai, e que a Brain vai disponibilizar para vocês aqui na nossa plataforma. Um abraço.